A estrada dos olhos brancos. Alguns caminhos não foram feitos para serem cruzados, porque eles já têm olhos. O boato, na pequena cidade de São Jerônimo das Almas, perdida entre montanhas e vales no interior de Goiás, havia uma estrada de terra que os moradores simplesmente evitavam. Era chamada de Estrada dos Olhos Brancos. É nome que fazia as crianças chorarem e os adultos mudarem de assunto. Segundo os mais antigos, à noite, podiam-se ver olhos brancos sem pupila, observando quem ousava cruzá-la. Ninguém sabia se pertenciam a espíritos, animais ou algo pior. Mas uma coisa era certa: quem via os olhos nunca mais voltava igual. Júlia, de 32 anos, jornalista investigativa, cresceu em São Jerônimo, mas se mudou ainda adolescente após a morte trágica do pai, que foi encontrado morto ao lado do carro, numa parte esquecida da estrada. Os olhos dele estavam brancos como giz. Ela volta à cidade anos depois, com a missão de escrever uma reportagem sobre lugares malditos do Brasil. Para isso, reencontra os amigos de infância. Bruno, ex-policial, agora segurança de fazenda. Carla, professora e cética assumida. Murilo, que nunca deixou a cidade e ficou obcecado com lendas. Dona Ivone, a benzedeira local, que fala com os mortos, mas só quando eles permitem. Logo nos primeiros dias, estranhos acontecimentos perturbam o grupo. O cachorro de Carla desaparece após entrar na estrada. Um agricultor é encontrado morto com os olhos brancos e uma expressão de terror congelada no rosto. Murilo começa a ter pesadelos. Sempre a mesma imagem, uma estrada de terra à noite e dezenas de olhos brancos flutuando no escuro. Júlia encontra no sótão da casa da mãe um antigo diário do pai. Nele, ele descreve visões parecidas dias antes de morrer. Em uma das páginas, algo perturbador. Eles vivem na escuridão da estrada. Vêm com os olhos. Primeiro te olham, depois te fazem ver. A investigação. Júlia convence os amigos a ajudá-la a explorar a estrada e filmar um documentário. Munidos de lanternas, câmeras e coragem, eles entram na Estrada dos Olhos Brancos pela primeira vez juntos. A floresta ao redor parece viva. As árvores rangem. A temperatura cai. O silêncio é antinatural. Então acontece. Olhos brancos surgem no escuro, dezenas, flutuando como vagalumes do inferno. Carla entra em transe e começa a andar sozinha para dentro do mato. Quando a encontram, ela está ajoelhada, dizendo em voz rouca: "Eles querem que a gente veja o que esqueceram. As vítimas do passado." Dona Ivone revela que a estrada era usada há mais de um século para levar escravizados, fugitivos até uma fazenda isolada, onde eram capturados, torturados e mortos. Os corpos eram jogados na mata e os olhos arrancados para rituais de dominação espiritual. Essas almas, sem sepultura e sem justiça, permaneceram ali, esperando serem vistos. Mas seus olhos privados de descanso agora vagam, buscando novos corpos para habitar. Bruno é o próximo a sucumbir. Em uma madrugada, acorda com os olhos completamente brancos e sussurra: "Agora eu vejo tudo." Ele desaparece na floresta. Nunca mais é encontrado. Murilo enlouquece. Começa a escrever frases desconexas nas paredes da casa com carvão. Uma delas assusta Júlia profundamente. Você também tem os olhos deles. Só não sabe ainda. Ela começa a se lembrar de sonhos antigos, do rosto do pai e da noite em que ele saiu pela estrada, dizendo que precisava ver com os próprios olhos. Júlia entende. Há uma ligação de sangue entre ela e os espíritos da estrada. Dona Ivone revela o último segredo. O ritual só pode ser encerrado por alguém da linhagem de quem iniciou a maldição. E o pai de Júlia era descendente direto do capataz da fazenda que matou os inocentes. Júlia retorna à estrada sozinha. Leva o diário do pai e a cruz de madeira com os nomes dos mortos esquecidos. Ao chegar ao ponto mais escuro da trilha, os olhos brancos surgem em círculo. Ela se ajoelha. Lê os nomes dos que foram apagados. Pede perdão em voz alta. Durante minutos, nada acontece. Então, lentamente, os olhos se apagam, um a um. Mas um par permanece. 2 olhos brancos, maiores que os outros, surgem à sua frente. A figura de um homem se forma na escuridão. É o pai dela.
Ele estende a mão e diz: agora eu posso descansar. Mas e você? Vai conseguir esquecer o que viu? Júlia publica a matéria. O documentário viraliza. Mas há algo estranho em seu olhar agora. Um brilho branco aparece em suas pupilas quando ninguém está olhando. E toda vez que alguém assiste ao vídeo, sonha com a estrada. E acorda suando frio com os olhos ardendo, como se algo estivesse crescendo dentro deles. Após o lançamento do documentário, Júlia volta para São Paulo. Ela tenta seguir a vida, mas percebe mudanças sutis, sons que ninguém mais escuta, luzes que piscam quando ela passa, e um sentimento constante de ser observada. Na cidade, pessoas começam a relatar pesadelos com a estrada, mesmo sem saber do vídeo. Uma mulher morre após arrancar os próprios olhos em um hospital psiquiátrico. Um adolescente desaparece após comentar que os olhos na parede o chamavam. A estrada, de algum modo, atravessou a tela. O arquivo esquecido. Desesperada, Júlia procura Antônio Reinaldo, um historiador de 70 anos, estudioso de cultos antigos e folclore. Ele revela que já ouvira falar da lenda dos olhos brancos, mas em registros que vão além do Brasil. Segundo ele, os olhos brancos representam um espírito ancestral, anterior à colonização. Um tipo de entidade que se alimenta da visão humana, não só da imagem, mas da memória. Eles vivem no que foi esquecido, Júlia. E cada vez que alguém lembra, eles ganham forma. Ele revela que o ritual que ela fez na estrada não foi de libertação, mas de convocação. Os olhos brancos não queriam descanso. Queriam ser vistos por todos. Júlia e Antônio viajam até Córrego Santo, um povoado isolado no interior da Bahia, onde há registros de uma seita antiga que cultuava o Senhor Sem Íris, um ser sem rosto, cheio de olhos no lugar da pele. Lá conhecem as cegas, 3 irmãs idosas, todas sem olhos, que dizem ter se entregado para não verem mais aqueles que observam. Elas murmuram frases em dialetos antigos, mas uma delas olha para Júlia, com órbitas vazias, e diz: você é a portadora. Os olhos agora veem através de você. O retorno dos amigos. De volta à cidade, Júlia começa a perder o controle. Ela vê Bruno, o amigo que desapareceu na floresta, andando em estações de metrô, com olhos brancos e um sorriso estático. Carla, antes hospitalizada, é encontrada morta em casa com dezenas de olhos desenhados nas paredes. Murilo, que estava desaparecido, envia uma carta perturbadora com um mapa de um segundo local, amaldiçoado, um antigo quilombo destruído em 1760, enterrado em mata fechada. Lá, segundo ele, está o Ninho dos Olhos, a origem da entidade, o Ninho dos Olhos. Júlia, Antônio e 2 novos aliados. Lucas, um arqueólogo cético, e Rosa, uma médium que perdeu a visão, partem em busca do local. Ao chegarem, encontram uma clareira circular com rochas dispostas como um altar. No centro, uma escultura, um corpo sem rosto coberto de olhos esculpidos. Quando Rosa toca a escultura, todos desmaiam. Nos sonhos, vêm cenas de tortura, escravidão, genocídio e, por fim, a criação do Senhor Sem Íris, uma entidade nascida do sofrimento de milhares de almas arrancadas de suas terras, seus nomes e suas histórias. Enquanto houver esquecimento, ele existirá. A última escolha. Rosa morre no local, com os olhos totalmente brancos. Lucas enlouquece. Antônio é atacado por uma sombra com dezenas de olhos e desaparece no mato. Júlia, sozinha, entende a verdade final. Os olhos não são espíritos, são fragmentos de todas as memórias negadas, todas as histórias apagadas. A estrada dos olhos brancos é um caminho para a dor do passado. E agora ela está por toda parte. Ela grava um último vídeo, pedindo para ninguém mais assistir ao documentário. Mas é tarde demais. A estrada agora está em você. O vídeo viralizou. As pessoas começaram a relatar o mesmo sonho. E pouco a pouco, novos relatos surgem em todo o país. Olhos brancos observando através de telas, espelhos reflexos. Júlia desapareceu.
Mas em certos fóruns, alguns usuários garantem que, se você assistir ao documentário até o fim e pausar em Hummus e Yasmin, vai ver dois olhos brancos te encarando onde antes só havia mato.